No universo de Star Trek, o teletransporte é uma tecnologia fundamental, e grande parte do universo da saga utiliza esse recurso. A tripulação e os cidadãos desse mundo usam o teletransporte em todos os aspectos de suas vidas para tornar as viagens mais fáceis. Mas e se eu dissesse que cada um deles morre toda vez que usa o teletransporte? Antes de mergulharmos nesse assunto, vamos falar sobre a ciência proposta por trás disso tudo. O teletransporte é a transferência de matéria ou energia de um ponto a outro sem atravessar o espaço físico entre eles. O conceito de teletransporte funciona em duas etapas. A primeira é a fase de desconstrução física, na qual as moléculas de um corpo são desintegradas em um ponto no espaço e depois rearranjadas em outra localização. De forma resumida, é o processo de converter o corpo de uma pessoa em dados, transmitir esses dados através de um portal e converter eles em matéria física do outro lado, como uma espécie de máquina de fax orgânica que desafia as leis da física. Mas e se eu te falar que isso já foi feito antes? Em 2017, cientistas da Agência Espacial Chinesa conseguiram teletransportar partículas de luz para um satélite que estava localizado a 500 km de distância, usando uma técnica conhecida como emaranhamento quântico. O emaranhamento quântico acontece quando duas partículas permanecem conectadas de uma maneira específica, não importando a distância entre elas no espaço. Esse fenômeno foi estudado pela primeira vez por Albert Einstein e depois por Erwin Schrödinger, na década de 1930. A ideia do emaranhamento quântico poderia ajudar os cientistas a facilitar a transferência de diferentes elementos de um ponto de energia para outro em momentos diferentes no espaço. No entanto, mesmo que tudo funcione, e que a gente consiga transferir átomos e moléculas através do espaço, o número de átomos que precisaríamos transferir seria enorme. Para se ter uma ideia, os cientistas acreditam que uma célula contém 100 trilhões de átomos, enquanto um corpo humano de 68 kg contém cerca de 6,5 octilhões de átomos, o que excede o número de estrelas e galáxias em nosso universo por uma grande distância. Então, se quisermos teletransportar seres humanos entre galáxias, teríamos que desintegrar cada uma dessas células, o que exigiria enorme poder computacional. Para teletransportar um único ser humano de um lugar para outro, os cientistas precisariam de uma quantidade extraordinária de energia, estimada em 10 trilhões de gigawatts. Beleza, já vimos que cientificamente isso poderia ser possível com energia suficiente e poder tecnológico. Mas seria uma boa ideia? Na verdade, esse processo mataria você toda vez que você teletransportasse. De acordo com os criadores de Star Trek, o transportador converte uma pessoa em energia, envia essa energia para o local desejado e em seguida reconstrói essa pessoa em matéria física. Os transportadores fazem isso rasgando seus átomos e moléculas. Mas a física e a biologia da vida real diriam que isso seria algo impossível de fazer sem matar a pessoa no processo. Portanto, teoricamente esses transportadores em Star Trek de fato matam você, mas muitos argumentariam que ao se rematerializar você retorna da morte, pois todos os seus átomos são colocados exatamente em sua estrutura original. Isso até parece fazer sentido, mas e se a gente pensar que a pessoa que está se reconstruindo não é você, mas uma cópia quântica? Vamos analisar o processo. A máquina faz uma varredura do seu corpo até o nível atômico. Isso examina toda a sua composição molecular, cada molécula e átomo do seu corpo é contabilizado e eventualmente copiado. Essa é a parte relativamente simples do processo, especialmente nos dias de hoje. No mundo real, existem vários dispositivos que fazem exatamente o que o transportador faz nessa etapa específica. Nos hospitais, temos máquinas de raio-x e ressonância magnética que mapeiam a composição do nosso cérebro. Então essa é a parte relativamente simples. Mas agora as coisas começam a ficar complexas e possivelmente perigosas. Depois que a varredura é feita, seu corpo é convertido em energia. Isso é conhecido como fluxo de matéria. Seu corpo seria efetivamente desintegrado átomo por átomo até se tornar simplesmente um fluxo de energia e matéria desconectada. Após essa desmaterialização, o próximo passo é armazenar uma cópia dessa energia, e em seguida, enviar ela para o local desejado assim que o fluxo principal tiver sido transmitido. No local, seus átomos e moléculas são reconstituídos exatamente como eram, mas o que é transmitido não é de fato você, mas apenas uma cópia digital dos seus dados replicados. Mesmo que a sua consciência também pareça ser restaurada, seria verdadeiramente a sua consciência original ou apenas uma cópia dela em um novo ser humano? Se o seu corpo está sendo desintegrado em nível atômico e remontado em outro lugar, você não seria apenas uma cópia? No mundo de Star Trek, o Dr. McCoy é conhecido por expressar seus medos sobre o uso dos dispositivos de transporte. Em um episódio da saga, um personagem foi acidentalmente duplicado e ficou preso em outro planeta, sem que ninguém tivesse ideia de que ele realmente existia.
Isso mostra que o transportador é totalmente capaz de criar cópias de pessoas com consciência e processos de pensamento independentes. Além dessas questões filosóficas, também surge a pergunta: se nossa consciência completa for mantida e colocada em uma cópia, deixaríamos de sermos essencialmente nós mesmos? Uma vez que o você original é destruído, a cópia se tornaria o você original, já que só pode haver um você. Apesar disso ter ficado confuso, é correto pensar que a cópia é um novo original. Mas não a partir da sua perspectiva, já que você estaria morto. Isso me lembra um pouco do filme O Sexto Dia, com Arnold Schwarzenegger. Nesse filme, eles basicamente substituem as pessoas por clones, e dizem que efetivamente conquistaram a morte, mas na realidade a pessoa original está morta, e sua consciência não existe mais. O conceito se torna ainda mais complexo se você acreditar que os seres humanos possuem alma, algo que transcende o corpo físico e supostamente é independente de sua estrutura atômica. Será que a sua alma seria transportada com você? Ou ficaria para trás enquanto você desafia as leis da física conhecida, e se teletransporta instantaneamente para outro lugar? Do jeito que a tecnologia está avançando, o teletransporte pode se tornar tão comum quanto pegar um ônibus, mas até o dia em que essa tecnologia seja desenvolvida e implementada, não podemos ignorar o fato de que, qualquer pessoa que se teletransportar estará, na verdade, morta. Se você gostou do vídeo, por favor deixe o like e se inscreva no nosso canal. E lembre-se de sempre manter os olhos abertos.